O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Era de idade muito avançada. Quando jovem, tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois ficara viúva e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo dia e noite servindo a Deus com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino, a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo conforme a lei do Senhor, voltaram à Galiléia, para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação. O Evangelho de hoje, continuando o texto de ontem, nos mostra uma segunda parte de quando Jesus foi levado ao templo para ser apresentado ao Senhor como gesto de purificação da mãe do menino e essa consagração a Deus. E quando o velho Simeão tinha sido inspirado pelo Espírito Santo e que não morreria antes de ter nos seus braços o Salvador, ele o acolhe e louva e agradece a Deus. Aí vem o texto de hoje, que aparece também ali a profetisa Ana, que estava sempre servindo a Deus no templo. E isso nos mostra sempre a dedicação, primeiramente, daqueles que se consagram a Deus no servir. Se Maria se colocou como serva do Senhor, há sempre aqueles outros que servem. Maria, antes de escolher ou de ser convidada para ser a mãe do Salvador, ela também tinha esse propósito de servir a Deus no templo, como certamente Simeão, Ana, como antes Zacarias e tantos outros. Qual é a nossa disposição em servir a Deus no templo? Servir a Deus no serviço aos irmãos, na acolhida a muitos que vêm. Quem sabe é Jesus que vem. Ele pode estar aqui, mas ele chega a todo momento também para que nós o acolhamos. Jesus está presente na pessoa do nosso irmão e sempre, sempre naquele que precisa de nós. Não é só muitas vezes, mas sempre, porque ele diz que o que nós fizermos ao menor, aquele que precisa, nós estamos fazendo a ele próprio. Ainda que a gente não tenha essa disponibilidade 100%, que cada um tem em sua casa, sua família, mas naquilo que nós podemos servir, certamente seremos gratificados. Olhem só Simeão, na sua grande graça de ter nos seus braços o menino Jesus. Olha só Ana, que compartilha daquela alegria, ela que está presente e que depois os dois podem louvar a Deus por ter ali na sua frente aquele que vem para ser a luz das nações. Tanto que eles glorificavam a Deus. Depois dessa apresentação, eles voltaram para Galiléia, Nazaré. É aquela palavra sempre que o evangelista coloca. Maria guardava no seu coração, no silêncio, apesar de não fazer parte desse texto, mas sabendo que Jesus crescia, a graça de Deus estava nele.
ele já era a própria graça de Deus. E quando nós recebemos Jesus, nós também recebemos parte dele, que é essa graça que ele distribui a cada um. Na primeira leitura nós ouvimos São João, também continuando a leitura de ontem, quando ele fala do perdão. Se ele fala que nós estamos no pecado, o pecado também pode ser apagado. E Jesus que vem, ele já nos perdoou do pecado, porque o João Batista, o xará de São João Evangelista, ele já anunciava como cordeiro que tira o pecado do mundo. E nós vemos que Jesus morreu na cruz não só para aqueles que estavam presentes ali na sua crucifixão, não só para os seus contemporâneos, mas para todos nós. Não quer dizer que com isso nós podemos considerar que estamos puros. Não. Nós continuamos no pecado se nós não buscarmos esse perdão que Jesus nos oferece. Nós continuamos no pecado se nós não continuamos a obedecer a Deus, seguindo os seus passos, os seus mandamentos. E como São Paulo fala, que nós devemos completar em nossa carne aquilo que faltou à paixão de Jesus, é isso, é buscar com a nossa vida o que falta, quer dizer, Jesus fez a parte dele e agora nós devemos fazer a nossa parte. Que não basta só falar assim, entrego nas mãos de Deus. Sim, nós estamos nas mãos dele, mas precisamos ter consciência de que Deus confia em nós, ou confia a nós uma missão, uma tarefa, que não é só a gente receber tudo de graça, se nós não fazemos por merecer. Vamos buscar esse perdão para que mereçamos realmente o que Ele nos oferece. Vamos fazer a nossa prece pedindo a Deus que nos ajude a viver sempre as alegrias do Natal, que Jesus vem para nos perdoar com o seu imenso amor.